todos bem-vindos a mais uma aula online, dessa vez com a disciplina de Ciências. Olha só, na semana passada nós estudamos sobre os seres vivos. Quem são esses seres vivos? Nós vimos que os seres vivos são os animais e as plantas. Lembrando que nós, os seres humanos, também somos animais, porém animais racionais, aqueles que pensam, diferente dos animais, os demais, certo? Então, olha só, ficamos de fazer a atividade da página 14 do nosso livro didático. Então, abram aí o livro de vocês na página 14 e vamos fazer a correção da página 14. Olha só, na página 14, nós vimos que os seres vivos se dividem em dois grupos, dos animais e das plantas. E iríamos colocar aqui no quadro adequado, certo? Primeiro, iríamos marcar aqui quem são os animais e quem são as plantas. Então ele pega, observe os seres vivos representados na imagem abaixo. Em seguida escreva A para animais e P para plantas. Então aqui nós temos aranha de jardim. A aranha é um animal, não é isso? Então letra A. Temos a macieira, que é o nosso pé de maçã. Então, letra P, é uma planta. Depois nós temos o gato, um animal, letra A. Temos a borboleta, um outro animal, borboleta, letra A. Temos a roseira, certo? Pé de rosas, então letra P, para plantas. E temos a samambaia, uma outra planta, portanto letra P também, certo? Quem colocou dessa forma, acertou. Depois iríamos colocar esses seres vivos aqui no quadro adequado. Então tínhamos um quadro para animais e um quadro para plantas. No quadro de animais ficaria a aranha de jardim, o gato e a borboleta, certo? Aranha de jardim, gato e borboleta, no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho ficaria macieira, roseira e samambaia, certo? Então macieira, roseira e samambaia no segundo quadrinho, que seria o quadrinho das plantas, certo? E no nosso caderno de atividade, ficamos de fazer a página 57. Na página 57, ele trouxe um poeminha pra gente, que fizemos a leitura durante a aula, e ele pergunta aqui, circule no poema uma fase do ciclo de vida do passarinho. A gente viu que eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Aí, no caso, está falando do ovo. O ovo é de onde ele cresce, né? De onde ele nasce, perdão. De onde ele nasce, né? Isso. Então, deveríamos marcar aí o ovo. Certo? Letra B, ele fala: os seres vivos são classificados em diferentes grupos, que reúnem aqueles que têm características comuns. Como eu falei para vocês, nós vimos que os seres vivos existem os vertebrados e os invertebrados. Invertebrado que não possui coluna vertebral, certo? E os vertebrados que possuem a coluna vertebral, ou seja, aquele esqueleto dentro deles. E esses vertebrados, eles se classificam em 5, certo? Que são os peixes, os anfíbios, os répteis, os mamíferos e as aves. Vimos na semana anterior. Aí ele pede para que a gente escreva o nome do animal representado a seguir, que é mais parecido com o passarinho, ou seja, qual deles aqui pertence às mesmas características, do mesmo grupo do passarinho. No caso seria o papagaio, certo? Por ser uma ave também como o passarinho. Então pertencem ali ao grupo das aves. O jabuti não. Lembra que o jabuti eu falei que existem os répteis, aqueles que têm as patinhas bem curtinhas, que o corpo chega a rastejar no chão. Seria o caso dele, répteis, os que se rastejam. E os ratos também não são roedores, certo? Não são aves. As aves, aqui só o papagaio, que se assemelha ao passarinho.
E na letra C, ele pede para a gente listar duas características desse animal que justifica a sua resposta da questão anterior. Então, duas características dele que se assemelham ao passarinho. Você poderia dizer que eles possuem penas, tanto o papagaio quanto o passarinho possuem penas, possuem bico, todos dois possuem bico, são ovíparos, todos dois colocam ovos, certo? Poderia dizer também que eles têm penas, que eles voam. Então tem inúmeras características que fazem com que eles se assemelhem. Então você deveria listá-las aqui embaixo, certo? Então essa foi a nossa atividade da aula anterior. Hoje nós iremos dar continuidade ainda a esse assunto. Quem são os seres vivos? Porque quando a gente fala em seres vivos, a gente só pensa animais e pessoas, não é? Ou plantas. Animais, pessoas e plantas. Mas existem outros seres vivos dos quais muitas vezes não conseguimos ver a olho nu. Como assim? O que isso significa? Não conseguimos ver sem o auxílio de um microscópio, certo? São, por exemplo, as bactérias, os vírus. Esses não conseguimos ver, alguns deles não conseguimos ver a olho nu, sem o auxílio do microscópio. E o nosso livro traz um pouquinho disso pra gente hoje, certo? As bactérias, por exemplo, elas estão presentes em todo o ambiente, em todos os lugares existem bactérias, até na nossa própria pele, certo? Tem as bactérias. Agora, existem aquelas que nos causam o mal, certo? E tem aquelas que são benéficas, ou seja, que causam o bem. Um exemplo disso é a bactéria que colocam no iogurte. Sabia que o iogurte ele é feito com uma bactériazinha? Certo, existe também o lactobacillus, também é um tipo de bactéria. Então, olha só, está presente no danoninho que a gente toma, no iogurte que a gente toma. Então, essa nos faz bem, porque ela é benéfica e faz um bem para o nosso intestino, faz o nosso corpo funcionar melhor, certo? Então, olha só. No livro de vocês, da página 15, ele diz aí: animais e plantas são seres mais conhecidos. Lembre-se de que os seres humanos também são animais, como eu disse a vocês, diferente dos outros porque nós pensamos. No entanto, além dos animais e das plantas, nosso planeta é habitado por bactérias, vírus, fungos, algas e protozoários, certo? As bactérias são exemplo de micro-organismo, ou seja, seres muito pequenas que só conseguimos enxergar com o auxílio de um microscópio. Os protozoários, algumas algas e alguns fungos também só podem ser vistos com o auxílio desses instrumentos, certo? Existem fungos que a gente consegue ver a olho nu, que são os cogumelos. Cogumelo é um tipo de fungo, certo? Tem também, às vezes, quando está tempo de inverno, acontece às vezes da parede ficar um pouco esverdeada, certo? A parede, quando molha, fica muito molhada, úmida, ela fica um pouco esverdeada. Ali é um tipo de fungo também, certo? Então, esses nós conseguimos ver a olho nu, mas há outros que não conseguimos. Já os vírus são menores ainda e só podem ser vistos por meio de microscópio muito potente, que é o caso do vírus que está aí causando essa pandemia, o coronavírus, certo? O coronavírus é um tipo de vírus e que não conseguimos ver a olho nu, certo? Sabemos da reação que ele causa, como ele se propaga através do espirro, através da tosse, ele sai ali no meio das gotículas, mas a gente não consegue ver, a gente até vê a gotícula. Caso a gente espirre em algum lugar, a gente tussa, a gente pode ver ali a gotícula da nossa saliva, não é? Da secreção. Mas a gente não consegue ver o vírus ali no meio não, certo? Porque eles não conseguem, nós não conseguimos vê-los sem o auxílio de um microscópio. Algumas bactérias, como as imagens, podem ser usadas, como as da imagem aqui, ó. Aqui vocês têm algumas bactérias. Podem ser usadas na fabricação de iogurtes, aquilo que eu falei para vocês. Alguns danones, alguns iogurtes, eles trazem um tipo de bactéria, mas essa faz um bem, certo? Essa foto foi tirada com o auxílio de um microscópio, com aumento aproximado de 500 vezes aquilo que a gente consegue ver. Então, essa bactéria ela está presente no nosso Danone, mas a gente não consegue ver, só se a gente pegar um microscópio.
Os vírus causam várias doenças, como a gripe, o sarampo. Essa foto foi tirada com o auxílio de um microscópio. Olha aí o vírus, ó. Milhares de vezes aumentando esse tamanho. O vírus é a estrutura circular colorida em verde. Então isso verde que vocês estão vendo aqui, ó, isso é o vírus, certo? Essa partezinha verde, isso é o vírus. E a gente só está conseguindo ver aí por causa do auxílio do microscópio. As amebas são exemplos de protozoário. Essa foto foi tirada com o auxílio de um microscópio com aumento aproximadamente 200 vezes, certo? Então aqui, ó, só estamos vendo esse tipo de protozoário porque estamos utilizando aí o microscópio. No caso, a foto foi tirada por meio do microscópio. Cogumelos são exemplos de fungos, aquilo que eu falei para vocês, ó. Esse tipo de cogumelo nós conseguimos sim ver a olho nu. Mas tem outros tipos aí de fungos que a gente não consegue ver. As algas geralmente vivem em água e essa a gente consegue ver, certo? As algas, as famosas algas que temos lá nos oceanos, não é isso? Então, olha só. Então, vocês têm aí a página 58 e 59 do nosso caderno de atividade para fazer, certo? A 58, ele pede, observe os seres vivos representados na imagem a seguir, indique a que grupo eles pertencem. Então você vai dizer se eles são animais, se eles são fungos, se eles são bactérias ou se são plantas. Então você vai analisar cada um e dar uma olhadinha. Caso tenha dúvida, volta no nosso livro aí, ó, na página 15, que temos exemplos aí, certo? E na página 59, você se lembra da ilustração de Charlie Hebdo, que consta na página 4 do nosso livro, essa que foi a primeira que vimos logo no início do assunto? Ela representa a diversidade de seres vivos que existem no planeta. Que tal fazer uma ilustração parecida com a dele? No espaço a seguir, desenhe alguns seres vivos que você estudou nesse capítulo e acrescente outros. Se preferir, pode ser grandes ou pequenos, plantas ou animais. Então agora você faz a sua obra de arte usando seres vivos, certo? Pode fazer todos que estudamos no decorrer desse conteúdo e você pode fazer outros que você também conhece, ok? Então nossa atividade de ciências será a página 58 e 59 do nosso caderno de atividade, certo? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de ciências.